Capítulo 7. Fazendo a panela de tartaruga funcionar. Nos dias seguintes, o grande gordo Zen e os outros mantiveram um olho constante na cabana coberta de palha de Bai Xiaoxun. Quanto a Bai Xiaoxun, atravessar o segundo nível de condensação de Qi deu-lhe um grande impulso em sua autoconfiança, e ele continuou a se concentrar no cultivo. Atualmente, ele estava em seu quarto, enxugando o suor de sua testa. Ele estava nu, apertando os dentes contra a dor enquanto tentava manter a postura da terceira imagem do pergaminho de bambu. No entanto, parecia haver energia acumulando em seu corpo. Enquanto ele continuava a praticar o cultivo, a carne e os músculos que cobriam seu corpo magro pulsava com poder. Na verdade, se você escutasse com atenção, você até conseguiria ouvir o som de seu batimento cardíaco ecoando em seu quarto. Mais e mais pressão de espírito se condensava dentro dele, enchendo Bai Xiaoxun com uma sensação de poder crescente. Depois de passar vários dias, a dor aumentou para o ponto de ser simplesmente demais, e ele teve que desistir. Ele ficou ofegante, os olhos completamente vermelhos. Ele tinha a forte sensação de que simplesmente não podia continuar assim. Embora absorvesse naturalmente o poder espiritual do céu e da terra enquanto cultivava, esse fluxo simplesmente não conseguia acompanhar a quantidade de poder que estava desperdiçando. Além disso, o sistema de lanches dos fornos não era uma ocorrência regular, e só aconteceu em ocasiões de sorte. A maioria das outras pessoas que cultivavam a arte controle do caldeirão que Violeta praticavam uma vez a cada poucos dias. Mesmo as pessoas mais devotadas só praticariam isso uma vez por dia. Em contraste, Bai Xiaoxun estava praticando sem parar. Não era nenhuma surpresa que Grande Gordo Zen e os outros estavam chocados. Na verdade, muitos discípulos da seita interior ficariam espantados ao ouvir o que ele estava fazendo. No entanto, mesmo tendo atingido este nível de cultivo, Bai Xiaoxun ainda se sentia inseguro e desconfortável. Afinal, ele era o tipo de pessoa que preferia estar seguro do que remediar. Finalmente, ele puxou o grão de arroz espiritual que tinha melhorado e olhou para ele por um longo momento antes de usar uma panela comum para cozinhar. Depois que a energia espiritual começou a flutuar, ele rapidamente o devorou. Assim que o arroz espiritual entrou em sua boca, ele se transformou em uma espessa explosão de energia espiritual que era exponencialmente mais poderoso do que o arroz espiritual comum. Na verdade, os dois tipos nem sequer podiam ser considerados no mesmo nível. Quando os sons retumbantes ecoaram dentro dele, ele começou a praticar o cultivo. Ele instantaneamente assumiu a postura na terceira ilustração, e ao mesmo tempo, começou a regular sua respiração. Meio mês depois, tarde da noite, um tremor percorreu Bai Xiaoxun, e ele abriu os olhos. De repente ele percebeu que em algum ponto indeterminável, ele realmente tinha avançado através do segundo nível de condensação de Qi para o terceiro nível. Esse desenvolvimento o fez ficar louco de alegria. A excitação encheu-lhe os olhos, e ele começou a rir espalhafatosamente. Examinando-se, ele percebeu que o pequeno recipiente de Qi dentro dele tinha se transformado completamente em um pequeno rio. O pequeno rio circulava pelo seu corpo a alta velocidade, movendo-se muito, muito mais rápido do que antes. Na verdade, ele poderia até enviar a energia espiritual para diferentes partes de seu corpo, tudo com um simples pensamento. O terceiro nível de condensação de Qi. Esse aperfeiçoamento de espírito foi incrível. Ele se levantou, lambendo os lábios ao pensar em produzir outro grão de arroz espiritual. No entanto, foi nesse momento que ele se lembrou de algo que o rolo de bambu tinha mencionado sobre o crescimento dos meridianos internos. Agora, ele precisava deixar seu corpo se adaptar aos meridianos expandidos, e não poderia continuar a praticar o cultivo temporariamente. Colocando sua ideia sobre o arroz espiritual em prioridade, ele saiu de seu quarto, todo o tempo olhando muito orgulhoso de si mesmo. No entanto, quase logo que ele pôs os pés pela porta, ele avistou o pequeno caminho fora dos fornos, e a árvore com o buraco nele. Embora fosse tarde da noite, a árvore era claramente visível à luz da lua. Isso ainda não é o suficiente. A espada de madeira de Shubalkai obviamente não é normal. Mesmo estando no terceiro nível de condensação de que isso não vai garantir a minha segurança. Franzindo a testa, ele ficou ali em pensamento por um momento antes de tirar sua própria espada de madeira multicolorida. Então ele olhou de volta para a panela dentro de seu quarto. Acho que vou me sentir um pouco mais confiante se eu fizer um segundo aprimoramento espiritual, pensou. Sem mais hesitação, ele pegou um pouco da madeira de espírito dos fornos. Depois de se preparar totalmente, ele parou na frente de sua misteriosa panela e acendeu o fogo. Uma vez que o desenho na panela se iluminou, ele jogou a espada de madeira para dentro. No entanto, depois de esperar por um tempo, não parecia haver qualquer reação. Bai Xiaoxun franziu as sobrancelhas e olhou para o desenho na panela de tartaruga, então olhou para baixo e percebeu que o fogo já tinha queimado. Nada restava de cinza da madeira. Murmurando para si mesmo, saiu para encontrar mais madeira espiritual. No entanto, depois de queimar mais vários lotes, ele não viu nenhuma diferença na espada de madeira.
Estes pedaços de lenha são todos para chamas de uma cor, ele pensou. Talvez isso não esteja suficientemente quente. Talvez eu precise de mais calor em de uma chama de duas cores? Ele saiu de seu quarto novamente e encontrou um pedaço de lenha de cor violeta, o que era relativamente raro nos fornos. Na verdade, depois de procurar por um tempo, ele só conseguiu encontrar uma única peça. Depois de acendê-lo, a chama apareceu, uma chama de duas cores que era muito mais quente do que uma chama de uma cor. Quase assim que a chama de duas cores tocou a superfície da panela de tartaruga, o segundo desenho começou a brilhar. Quanto à própria chama, ela rapidamente começou a desaparecer, aparentemente o poder da chama estava sendo sugado rapidamente. Logo, a chama de duas cores tinha queimado, deixando para trás nada além de cinzas. No entanto, o segundo desenho da panela de tartaruga estava brilhando fortemente agora. Funcionou! Ele pensou, com os olhos brilhando. Ele rapidamente colocou a espada de madeira dentro da panela de novo, e uma luz de prata começou a brilhar. Desta vez, ela durou várias respirações de tempo a mais do que a primeira vez que ele tinha feito o aprimoramento espiritual. A luz começou a escurecer, mas então, de repente, acendeu-se e disparou em direção a Baixelchun. Essa mudança repentina ocorreu tão rapidamente que ele nem conseguiu reagir. Sua visão ficou embaçada com a luz e uma sensação indescritivelmente fria passava através dele. Quase sentia como se estivesse sendo congelado. Não havia nada que pudesse fazer para impedir que acontecesse, sentia como se a frieza estivesse agarrando-lhe violentamente por dentro. Seu rosto ficou pálido, e sua visão ficou turva. Era como se algo dentro dele estivesse sendo sugado e mesclado na panela de tartaruga. Finalmente, a luz prateada desapareceu, e dentro da panela, a espada de madeira apareceu, mais cristalina do que nunca. Na verdade, era tão forte que só de olhar para ela podia ferir os olhos. Embora ainda estivesse pintado de forma horrorosa, as veias da madeira no interior já haviam mudado. Se você raspasse a tinta, descobriria que elas pareciam estar cheias de luz estelar, como se a espada tivesse sido completamente transformada e estivesse completa. Praticamente no mesmo momento em que a nova espada de madeira apareceu, um trovão estalou no ar acima da margem sul da seita Rio Espiritual. Era quase como se os céus estivessem roncando de raiva, fazendo com que os corações de incontáveis cultivadores na seita Rio Espiritual ficassem assustados. No entanto, quase assim que o trovão estalou, ele se foi. Conforme o trovão foi crescendo, um segundo desenho de prata apareceu na espada de madeira. Depois de cintilar por um momento, o desenho desapareceu na pintura. Baixelchun, no entanto, não podia sequer olhar para a espada. Ele cambaleou para trás, um olhar sombrio apareceu em seu rosto. Depois de um longo momento, recuperou a compostura, embora o medo ainda permanecesse em seu coração. O que sugaram de mim, pensou, olhando nervosamente para o seu reflexo no espelho de cobre na parede. Depois de examinar-se de perto por um momento, esfregou os olhos, depois olhou para o seu reflexo, parecendo tão chocado como uma galinha de madeira. No espelho, ele podia ver que no topo de sua testa tinha um cabelo branco. Embora seu rosto não parecesse diferente, ele não conseguia abalar a sensação de que o cabelo branco fazia parecer pelo menos um ano mais velho. Minha vida! Ele murmurou, horrorizado. Agora, minha vida está reduzida. Meu. Ele queria chorar, mas não saia lágrimas. Todo o seu propósito em aprender sobre o cultivo era para viver para sempre. Agora, em vez de alcançar a meta de viver para sempre, ele tinha perdido um ano de sua vida, o que foi um enorme golpe. Loucura! Como eu poderia ter imaginado que eu, Baixelchun, seria tão cuidadoso durante toda a vida, só para acabar me fodendo assim? E ele ficou lá sentado, surpreso por um tempo, antes de finalmente rir amargamente. Depois de acalmar-se, olhou de volta para a panela de tartaruga, um brilho estranho aumentou gradualmente em seus olhos. Por alguma razão, depois de ter um pouco de sua longevidade sugada, agora sentia como se houvesse algum tipo de conexão entre ele e a panela, como se ele pudesse realmente controlá-la agora. Com o coração batendo forte, ele estendeu a mão e apontou um dedo para ela. A panela da tartaruga imediatamente piscou, encolheu-se e voou em direção a Baixelchun. Em um piscar de olhos, desapareceu na ponta de seu dedo. Com os olhos arregalados de choque, Baixelchun levantou-se de um salto e recuou alguns passos. Ele olhou para o dedo e depois para o fogão vazio. E ele apontou o dedo para o chão, e um brilho negro de luz apareceu, e um som estridente soou como quando a panela apareceu mais uma vez. Depois de experimentar isso por mais algumas vezes, sua expressão passou de sombria, para encantada, e depois triste. Finalmente, ele suspirou. Bem, eu posso sugar essa coisa para meu corpo, mas o preço que eu tive que pagar foi um ano de vida. Por que ainda parece que eu me ferrei? No dia seguinte, ao meio-dia, Baixelchun estava tentando descobrir uma maneira de recuperar a longevidade que lhe fora sugada. Ele estava no meio de fazer alguma pesquisa quando, de repente, ele olhou para cima.
Tinha percebido que havia 8 pessoas em direção à entrada dos fornos. Isso era algo que ele nunca teria sido capaz de detectar quando estava apenas no primeiro nível de condensação de Qi. No entanto, agora que estava no terceiro nível, ele podia instantaneamente sentir que uma das 8 pessoas era nada menos que Shu Baokai. Quase ao mesmo tempo, a voz de Shu Baokai soou de repente, cheia de fúria e ódio. Bai Xiaoxun, você tem irmãos mais velhos para protegê-lo, mas eu também tenho. Hoje, a inimizade entre nós dois definitivamente irá acabar. Continua no próximo capítulo.